Olá, alunos dos 8º anos da Escola Inês Prado, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ana Júlia, de Ciências, e novamente eu trouxe aqui alguns slides, com o conteúdo do bloco 7 que está sendo abordado lá no aplicativo, tá? Então vamos lá. Bom, lá no aplicativo, o conteúdo, de ciências que está sendo abordado dessa vez é uma continuação, na verdade, dos assuntos que a gente já estava vendo antes, que falava sobre energia, sobre as formas até de obter energia, do uso dela, enfim. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a eficiência energética. O que seria isso, quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente, claro, quer um equipamento, que seja eficiente, ou seja, que faça de fato o que a gente deseja que ele execute, dentro de casa, e que ele não tenha um consumo de energia tão excessivo, tão elevado, Porque senão a gente vai ter o reflexo disso na nossa conta de energia, Então, sempre que a gente vai comprar um eletrodoméstico, a gente sempre tem que levar em consideração esses dois tópicos, O quão eficiente ele é e o quanto de consumo que ele gasta, O quanto ele gasta de consumo. Quanto menor o consumo, melhor. E aí, para facilitar, para a gente poder fazer esse tipo de análise lá na loja e poder levar o melhor produto, existe, duas etiquetas, na verdade. Um deles é um selo, esse selo aqui chamado selo Procel, e o outro é uma etiqueta, tá? Que é chamada de etiqueta de eficiência energética. Esses dois selos, essas duas etiquetas, elas foram criadas pelo governo, tá? Para facilitar um pouco, para assim, passar mais informações sobre o equipamento, E para o consumidor, na hora que ele estiver comprando esse equipamento, ele poder comparar um equipamento com o outro e ver realmente qual tem o melhor custo-benefício, Que é eficiente e que não tem um alto consumo de energia elétrica, tá? Então, aqui, esse é o selo Procel, tá? Então, ele só traz a informação dizendo que esse produto, ele consome menos energia, tá? Então, todo equipamento que vocês encontrarem numa loja que tiverem esse selo, é que ele é muito econômico com relação ao consumo de energia, tá? E a etiqueta de eficiência energética é essa daqui, que talvez vocês também já tenham visto, colado em alguns equipamentos, tá? Essa etiqueta, ela traz muito mais informações, Então, aqui tem, o tipo do equipamento, Então, no caso aqui é um exemplo de um refrigerador, o nome do fabricante, a marca, Ou a logomarca de quem produziu aquele equipamento, a indicação do modelo, a indicação da eficiência energética. Então, assim, tem as letrinhas aqui, do A até o E. Então, se ele é A, quer dizer que ele é mais eficiente. Se ele é B, ele é um pouquinho menos do que o A. Se ele é o C, ele é o intermediário. Então, a gente daí procura, claro, por equipamentos que sejam, dessa faixa aqui, A, B ou até o C. Daqui para baixo já não é tão eficiente assim com relação ao consumo de energia, tá? Aqui também a gente tem a informação, do consumo, em quilowatts hora por mês, então quanto ele consumiria de energia sendo, utilizado em casa. Algumas outras informações adicionais, sobre o produto viriam aqui, e a assinatura do Inmetro de outros parceiros, que comprovam que é um equipamento que foi testado, é um equipamento que tem ali a sua segurança adquirida, tá? E aí a gente vai ver agora, então, um exemplo de como calcular o consumo de energia de um equipamento doméstico, tá? Aqui tem um probleminha, falando sobre o chuveiro elétrico. Por que a gente está falando aqui do chuveiro elétrico? Porque o chuveiro, ele é um dos equipamentos domésticos que mais consome energia elétrica, tá? Então, aqui, supondo que seu chuveiro tenha a potência máxima de 5.500 watts, tá? Essa informação aqui, pessoal, a gente encontra nas etiquetas que vêm coladas no próprio equipamento, tá? Então, se olhar lá no liquidificador, no secador de cabelo, você vai achar um número acompanhado com essa letrinha W aqui, que é watts, Que é a unidade de medida que a gente usa para medir justamente a quantidade de energia que ele usa para funcionar, tá? Então, esse conteúdo, essa informação vocês acham. E aí, então, nessa casa moram 3 pessoas
e cada uma delas gasta em média 20 minutos para tomar banho, tá? Banhos diários. Considerando o período de inverno, né, onde a gente coloca lá na chavinha do chuveiro né, uma aguinha mais quente, né, na sessão do inverno, então ele vai consumir de fato essa potência máxima aqui quando ele estiver ligado, tá? Quando ele estiver nessa opção inverno. Então aqui ele está perguntando, ó, qual será o consumo de energia em quilowatt-hora gasto em um dia de uso do chuveiro? Então, a gente tem que analisar todas essas informações aqui, ó. Ele tem essa potência, moram 3 pessoas nessa casa e cada uma dessas pessoas tomam banhos de 20 minutos por dia, tá? Um banho, né, de 20 minutos cada uma. Então, quanto será que esse chuveiro vai consumir diariamente? Então, vamos lá entender, ó. Existe uma fórmula, tá, para calcular esse consumo de energia, que é essa daqui, ó. E é igual a P vezes T, aonde o E é a energia consumida, que sempre vai ser nessa unidade de medida aqui, ó, watt-hora. O P, que seria a potência, que sempre vai ser fornecida em watts, que é aquela lá que eu falei que a gente acha na etiqueta do produto, tá? E o tempo, que tem que sempre ser fornecido em horas, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Quais são os dados que eu tenho do problema lá que eu acabei de ler para vocês? A energia consumida eu não tenho. Na verdade, é o valor que eu preciso descobrir. Então, pontinho de interrogação aqui, porque é o valor que eu quero saber. A potência do chuveiro é 5.500 watts, tá? Que o problema ele dá lá a informação, né? E o tempo, ó, o que a gente faz? São 20 minutos cada banho e moram 3 pessoas nessa casa. Então, 20 vezes 3 é igual a 60 minutos, que convertendo para hora dá exatamente 1 hora, né? Que 1 hora tem exatamente 60 minutos, tá? E aí a gente continua então o problema, ó, a gente só joga esses valores aqui. O E vai ficar sem valor nenhum, que é o que eu quero descobrir, o P vai ser 5.500 watts e o tempo vai ser 1 hora, que é o que eu fiz aqui, ó, tá? E aí, então, eu obtive a resposta, que é o consumo diário aí do chuveiro de 5.500 watts-hora, tá? Aí, agora vem uma outra pergunta. Então, qual será o valor a ser pago no final do mês, né? Considerando o mês aí com 30 dias, apenas com o uso do chuveiro, sabendo que o valor do quilowatt-hora é de 60 centavos. Então, vejam aqui. Então, aqui ele está considerando, ele quer saber mais ou menos assim, né? Quanto do valor da minha conta que representa o gasto apenas do chuveiro, né? O gasto mensal apenas do chuveiro, do uso do chuveiro nos banhos. Então, vamos lá, ó. Então, para saber o total de energia consumida ao final de um mês, o que a gente vai fazer? A gente sabe o valor diário, o mês tem 30 dias, então eu vou multiplicar 5.500 watt-hora por 30. Achei esse valor aqui, ó, 165.000 watts-hora. Para eu transformar esse watt-hora em quilowatt-hora, que é normalmente a unidade de medida usada nas contas, né, de energia que a gente recebe em casa, é só você tirar os zeros, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 165 kWh, certo? Você transformou, então, essa unidade de medida para essa daqui, que é uma unidade mais usual, né, que a gente encontra mais por aí. E aí, sabendo, então, o tanto de quilowatt-hora que o chuveiro consome no mês, que é esse valor aqui, 165, eu multiplico pela quantidade, né, pelo valor, na verdade, de cada quilowatt-hora, que é cobrado lá na conta de energia elétrica. Então, é só multiplicar, ó, 165 kWh por 60 centavos, que é o valor de cada quilowatt-hora. E aí, então, eu tenho o valor final de R$ 99,00. Então, da minha conta lá mensal, cerca de R$ 99,00 do valor total ali é só do gasto do chuveiro, tá? Que, como eu falei, é um dos que mais consome energia e realmente o valor dele ali na conta é bem representativo, tá? E aqui, então, a gente tem, né, algumas dicas, né, para vocês conseguirem fazer isso em casa, caso queiram, né? Então, ó, para identificar o consumo de energia elétrica de uma residência ao longo de um mês, é preciso primeiro identificar a potência nominal de cada eletrodoméstico, que vai estar em quilowatt, tá? Ou em watt. Então, isso daqui vocês encontram nas etiquetas do próprio equipamento de cada eletrodoméstico.
E aí vocês vão ter que identificar quantas horas em média por dia esse equipamento funciona, tá? Além disso, vocês também vão precisar identificar quantos dias por mês esse equipamento fica ligado. E aí sim você calcula de novo, faz lá a continha, né? Pega a potência do equipamento, vezes os dias em que ele fica ligado, né? Os dias do mês, né? Que ele fica ligado. E aí você vai ter, então, o valor, né? De energia consumido por esse equipamento no mês. E aí você pode fazer isso para vários eletrodomésticos, porque é aquilo que eu acabei de falar. Na conta de eletricidade que vem para nossas casas, né, para a gente pagar, ele não está contando só o chuveiro, ele está contando a lâmpada que ficou ligada, a geladeira, a máquina de lavar, o secador de cabelo. Então, você teria que fazer essa continha aqui para cada um dos equipamentos que você tem em casa, para daí estipular o valor final, né, o valor total de energia que é consumida ao longo de um mês, por todos os equipamentos que você usa. E aí converter então esse valor em dinheiro, né, em real, né, para daí você saber então quanto que vai sair aí a conta de luz, né, a conta de energia elétrica, tá? E aqui, ó, então eu trouxe também, e lá no aplicativo também tem essa informação, de uma conta de energia, né, que todo mundo recebe em casa e muitas vezes a gente não sabe interpretar direito os dados e as informações que vem nela, né, porque de fato é muita informação, mas aqui tem uma descrição, ó. Então, esse campo aqui, ó, ele descreve, ele detalha cada valor, né, da conta, tá? Então, é esse campo aqui, o campo 1. O campo 2, ó, é o consumo de energia medido no período, tá? Então, aqui, ó, no caso, é 308 kWh, que foi medido lá no período provavelmente de um mês, né? Porque a conta ela vem mensalmente. Aqui no campo 3, ó, a gente tem a unidade de medida usada para medir essa quantidade de energia consumida, que é normalmente o quilowatt-hora, tá? É kWh. Aqui no 4 a gente tem a tarifa, então o valor de cada quilowatt-hora, né? O valor em centavos aqui de cada quilowatt-hora, que daí a gente acaba só multiplicando, né? Faz o 308 vezes todos esses centavinhos aqui e vai dar o valor da operação, tá? No campo 5 aqui, certo? E aqui no campo 6, ó, a gente tem um histórico do consumo, né? Então, por mês, quanto foi consumido, para você ter uma ideia se tá dentro, todo mês tá dentro aquilo que você gastou ou não, né? Aconteceu algum problema que você consumiu mais energia e talvez buscar, né, o porquê disso, né? Para justamente também tentar amenizar aí o valor da conta e também economizar energia elétrica, tá? Então é bem interessante a gente ter esse conhecimento aqui dos itens, né, que são detalhados na conta de energia, tá? E aqui, né, para finalizar a aula, tem algumas dicas de consumo sustentável da energia elétrica, tá? Então, desligar os aparelhos eletrônicos. Então, muitos aparelhos eles ficam só com aquela luzinha ligada, né? Aquilo também consome energia elétrica. Então, o essencial, né, o interessante seria a gente desligar esses aparelhos mesmo, para nem a luzinha não ficar acesa, tá? Apagar as luzes, né, ao sair, que isso é hábito, né? Acho que bastante gente já tem esse hábito, porque sabe que depois o valor vai cair, né, vai sair do seu próprio bolso, então é interessante a gente sempre apagar as luzes, se você não tá naquele cômodo, porque é deixar a luz acesa, né? Ferro de passar, pessoal, também é um dos que mais consome energia elétrica. Então, não ligar o ferro para passar uma peça de roupa. O certo é acumular muitas roupas, né? Para daí lavar e também passar. Porque a máquina de lavar também consome bastante energia, tá? Então, ó, substituir aparelhos antigos, porque normalmente eles tendem a gastar mais energia do que os modernos, tá? Nos dias quentes, colocar o chuveiro na posição verão, porque daí ele vai também puxar menos energia, né? Porque é a opção inverno que normalmente puxa mais energia, então você consegue aí, colocando na opção verão, economizar cerca de 30% da conta aí, né? De reduzir em 30%. Nunca utilizar a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas, tá? Instalar a geladeira em local bem ventilado e fora também, longe, né, de fontes de calor.
Então, longe do fogão, longe do micro-ondas, tá? Porque senão sempre vai ter ar quente entrando na geladeira cada vez que você abre, e aí ela vai consumir mais energia para conseguir resfriar novamente o ar de lá de dentro. Aqui, nunca reaproveitar uma resistência queimada, porque isso é bem perigoso, tá? Tomar banhos mais rápidos, né? E desligar a torneira quando estiver se ensaboando. Limpar periodicamente os orifícios de saída da água do chuveiro, porque às vezes eles entopem e aí não tem tanta vazão de água. E aí você, de novo, vai ficar mais tempo no chuveiro para conseguir se enxaguar. Então, é um procedimento bem simples e que ajuda bastante. Nunca colocar alimentos quentes na geladeira, pelo mesmo motivo, né? Porque esse ar quente ali dentro vai fazer com que a geladeira pegue mais energia, né? Consuma mais energia para gelar, resfriar essa parte interna dela que esquentou. Não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo, pelo mesmo motivo, né? Que eu acabei de citar. Não dormir com a televisão ligada, né? Se ninguém tá vendo, então é melhor desligar. Ou coloca naquele timer, né? Muitas televisões hoje em dia têm essa opção do timer, você programa alguns minutinhos ali para ela desligar automaticamente. Não utilizar benjamins, né, que são esses T's, né, que a gente pluga várias tomadas no mesmo aparelho, tá? Isso também é bem perigoso, ter um superaquecimento ali na tomada, causar um curto-circuito. E nos banheiros, cozinhas, lavanderias e garagens, instalar essas lâmpadas fluorescentes, porque elas iluminam muito mais, né? E elas consomem menos energia, tá? Do que as lâmpadas incandescentes, que são as que a gente usa. É que, na verdade, a incandescente também ela tá saindo de desuso, né? Assim, tá saindo em desuso porque poucas pessoas ainda usam esse tipo de lâmpada. Normalmente a gente já usa mais as de LED ou essas fluorescentes que são mais eficientes, tá? Bom, então é isso, pessoal. E aí lá no final, então, tem 14 questões de múltipla escolha para vocês fazerem, né? Responderem a partir de todo esse conteúdo que eu acabei de explicar, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vão anotando tudo. Nos plantões a gente conversa e aí eu tiro mais as dúvidas, tá? Então, um grande beijo a todos e até a próxima.